Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar agora vendo o que é a web. A web, ela é também conhecida como World Wide Web, ou o www. Ele é um sistema de documentos e recursos interligados acessível via internet. O que isso quer dizer? Que permite aos usuários visualizar e interagirem com textos, imagens e outros conteúdos através de navegadores. A internet ela foi criada em 1989 por Tim Berners-Lee. E essa web ela foi desenvolvida para facilitar inicialmente o compartilhamento entre computadores em diferentes locais, né? Naquele momento onde os pesquisadores de universidades diferentes nos Estados Unidos eles queriam entrar em contato e compartilhar suas informações de uma forma mais rápida. Então, com esse intuito que foi criada essa que nós chamamos hoje de internet. E como a internet funciona, como a web funciona? Inicialmente ela funciona assim, para a gente ter uma noção geral, numa estrutura de cliente-servidor. Isso quer dizer, um usuário, quando ele deseja acessar um site, ele vai digitar, vai abrir um navegador dele, vai digitar no URL www.google.com. Essa solicitação ela vai para um servidor e o servidor que está hospedado em algum local, ele vai pegar essa solicitação, vai ver o conteúdo solicitado de acordo com essa URL, que a gente vai chamar de domínio, vai processar e vai enviar de volta esse conteúdo para o cliente e o navegador vai exibir para o usuário que está solicitando. Essa comunicação ela é realizada por meio de um protocolo que é chamado de HTTP, o Hypertext Transfer Protocol. Esse HTTP ele define como as mensagens são formatadas e transmitidas entre os ativos da web, né, os nós da internet, na verdade. Os componentes da web são os principais são os sites, as URLs, né, os servidores web e os navegadores. Os sites, como a gente conhece, nas páginas que a gente acessa na internet, são um conjunto de páginas organizadas que fornecem informações ou serviços. Cada uma dessas páginas de um site ela é construída usando uma linguagem HTML, CSS e JavaScript, isso a gente vai ver muito. Na verdade, a gente que quer se tornar um desenvolvedor web, a gente tem que dominar essas três linguagens principais da web, que é o HTML, o CSS e o JavaScript. O outro componente, que é o URL, são esses endereços, né? Quando a gente faz essa chamada, a gente acessa uma página, um site através de um endereço. A gente chama de domínio, é aquele que a gente digita a URL no navegador. E cada endereço desse identifica um recurso na web. Esse recurso na web, ele é um servidor que ele vai, como o nome já diz, né? Ele vai te servir um conteúdo. E ele é identificado por essa URL. Só que essa URL, na verdade, o servidor, o que identifica ele é um IP, um número de IP. Essa URL é um domínio que ele vai ser traduzido por um IP, que vai achar onde está esse servidor, que vai dar essa resposta para você. Os servidores web, eles são esses computadores que armazenam e distribuem conteúdo na web para os navegadores. Então, quando a gente fala, tá na nuvem, tá em algum lugar, essa nuvem, na verdade, é um conjunto de milhões, milhares e milhares de servidores que estão guardando algum recurso, algum serviço, aonde a gente, por meio do navegador, a gente vai acessar esse serviço ou esse recurso. Os navegadores, eles são esses programas que eles são a interface entre o usuário e os servidores, né? É ali que a gente vai acessar, vai colocar nossa URL, vai baixar nosso conteúdo para esse navegador e esse navegador vai exibir para a gente. Esses navegadores mais conhecidos são o Google Chrome, o Firefox, Safari, tem o Edge da Microsoft, tem vários outros navegadores. Como funcionou essa evolução da web, né? A web evoluiu bastante desde a sua criação. É o que eu falei lá no início, era só para compartilhamento de arquivo, pesquisas científicas. Esses documentos eram documentos estáticos, né? Então a transferência, o compartilhamento
era de páginas estáticas e com conteúdo fixo naquela página. Não tinha conteúdo dinâmico. O que era colocado, era exibido, a pessoa lia, porque era só fonte de consulta. E e esses documentos que eram compartilhados ali no início, essas páginas, né, no início, ela tinha não existia a interação entre o usuário que estava requisitando e aquele servidor que estava provendo. Uma vez que o usuário requisitava essa informação, o servidor entregava e o usuário tinha aquele conteúdo e nada mais. Não tinha mais nenhuma interação entre o usuário, entre o cliente e o servidor depois que o servidor entregava, a não ser se ele solicitasse um outro recurso que o servidor ia processar e entregar para ele, mas dentro desse mesmo recurso não havia interatividade. Hoje em dia não, hoje em dia quando a gente acessa uma página de banco, a gente interage, quando a gente acessa a rede social, a gente estaria o tempo todo interagindo com o servidor, a gente manda informação, recebe informação. Então a web ela evoluiu muito em relação ao que era antes, o conceito inicial e o que a gente tem hoje. Hoje a gente tem uma experiência mais imersiva, né, mais rica na web. Existem 3 tipos de gerações da web. Tem o Web 1.0, a Web 2.0 e a Web 3.0. A Web 1.0, que é aquela inicial, ela é conhecida como web estática. Ela é caracterizada, como a gente viu antes, por páginas simples e com poucas interações. Na verdade, praticamente nenhuma interação. A Web 2.0 já introduziu interatividade, conteúdo que era gerado pelo usuário. Na verdade, o conteúdo das páginas começaram a ser gerado pelo usuário, não era só o servidor entregando um conteúdo. Um exemplo disso era a rede social. São as redes sociais e blogs, essas outras coisas. E a capacidade de as pessoas se comunicarem diretamente pela web também. A Web 3.0 ela já traz uma web semântica, que usa tecnologia como inteligência artificial, machine learning. Isso consegue te oferecer uma experiência mais rica, consegue te oferecer uma experiência mais personalizada, porque agora a web está aprendendo com você e está conseguindo interagir sem a necessidade de ter um outro humano na outra ponta. Isso só é possível com inteligência artificial e machine learning. E isso tudo, a web ela consegue ter uma compreensão melhor do conteúdo por parte das máquinas, para poder te entregar um conteúdo melhor. Hoje você vê uma Netflix, por exemplo, conforme você vai assistindo vídeos, ela vai te entregando filmes e séries de acordo com a sua navegação. No caso do Google, que a gente vê a questão dos anúncios, onde você, eu abri um anúncio em algum lugar, quando eu acesso o outro lugar, já aquele anúncio já aparece ali para mim, ou alguma coisa relevante, aquilo que eu falei próximo do meu celular. Então, essa é a internet que ela deixou de ser passiva, ela começou a ser ativa, ela começa a interagir a partir dela com você. Então, lá no começo não tinha interação nenhuma, a página era estática. Depois, o usuário ela começou a interagir com o servidor, dando informações para o servidor, construindo aquele conteúdo. E agora o servidor na Web 3.0 ele começa a interagir com o usuário, com o cliente, onde ele, por meios próprios, por inteligência artificial, ele começa a sugerir coisas, começa a aprender coisas com aquele usuário e começa a entregar mais valor para aquele usuário. E qual a importância que a gente vê na web hoje? A web hoje ela é muito importante, que na verdade eu acredito que a gente não consiga fazer mais nada sem a internet hoje. Tudo que a gente faz hoje é através de um celular, a gente está acessando a internet, a gente faz um banco, a gente acessa a internet, nossas compras são através da internet, nossas interações sociais são através da internet também. Então, hoje é uma parte fundamental da economia digital. Existem milhões e milhões de sites e serviços sendo utilizados por bilhões de pessoas ao redor de todo mundo. Hoje em dia, se a internet cair, praticamente, se não o mundo, mas grande parte do mundo que depende daquele serviço acaba parando também. Bancos, hospitais, entre outras coisas. Então, hoje a relevância da web ela é muito grande. E a gente, nisso tudo, qual é o nosso papel como desenvolvedor? A gente tem que
prover todos esses recursos. Né? Como a internet ela evoluiu, o programador, o desenvolvedor, ele também tem que evoluir. Então ele tem que entender como isso tudo funciona e como esses sites funcionam. Os sites que a gente acessa na internet, eles são resultado de uma comunicação coordenada entre três componentes que a gente já viu lá atrás, que é o cliente, o servidor e o navegador. Aí agora a gente vai tentar entender um pouco como é a interação entre esses três componentes. A gente tem aqui o nosso cliente, nós temos o navegador, nós temos aqui o servidor e como essa interação ela funciona. O cliente que ele está usando lá um dispositivo móvel, celular, ou um computador, um tablet, algo que ele consiga acessar o navegador. E como é que ele faz isso? Através do navegador, ele vai digitar uma URL. Essa URL ela é referente a um recurso, a um servidor que está na web. Essa URL digitada, ele vai acessar um servidor. Esse servidor a gente viu, ele é um conjunto de computadores, ele pode ser um computador ou vários computadores, que está armazenando um recurso que depois ele vai entregar para o cliente de volta. E o fluxo desse funcionamento seria esse aqui. O cliente, através do navegador, ele faz uma requisição através do endereço de uma página. Essa requisição ela é processada pelo navegador, pelo servidor, que por sua vez gera um conteúdo com aqueles três elementos que a gente viu, que é o HTML, que é responsável pela estrutura da página, o CSS, que é responsável pelo estilo da página, onde a gente coloca cores, formas na página, e o JavaScript, que ele é responsável pela interação, pela interatividade da página. Então, gerando esse conteúdo, esse bloco de conteúdo, ele devolve para o cliente, que por sua vez tem o acesso, e esse ciclo ele é contínuo na internet hoje em dia, né? O usuário ele solicita um recurso, o servidor processa, monta o recurso, entrega para o usuário, que por sua vez gera um outro recurso, que o servidor processa e devolve para o cliente. Esse ciclo ele é contínuo até que o usuário decida não acessar mais.